Imagine receber mais de 11 milhões de reais por mês apenas para jogar futebol. Parece impossível, mas esse é o nível financeiro em que alguns dos maiores jogadores brasileiros chegaram. Hoje vamos descobrir quanto ganham alguns dos principais craques do Brasil. E no final, você vai perceber que o futebol moderno virou uma verdadeira indústria de milhões. E já deixa o seu comentário. Qual jogador brasileiro você acha que merece ganhar mais? Vamos começar pelo homem que aparece no topo. Vini Júnior, o brasileiro mais bem pago. Vini Júnior se tornou um dos maiores nomes do futebol mundial. Segundo o levantamento publicado pelo GE, com dados do Capology, o atacante do Real Madrid recebe aproximadamente 11,2 milhões de reais por mês, ou cerca de 146 milhões de reais por ano em salário. Sim, estamos falando de mais de 400 mil reais por dia, considerando uma divisão simples do valor anual. E isso é apenas uma estimativa salarial. Fora do campo, Vini Júnior também possui contratos comerciais e patrocínios que aumentam ainda mais seus ganhos. Ou seja, o garoto que saiu do Flamengo e chegou à Europa, ainda muito jovem, hoje está entre os jogadores brasileiros que movimentam cifras gigantescas. Mas ele não está sozinho. Casemiro, quase 10 milhões por mês. Outro nome impressionante é Casemiro. O volante que construiu uma carreira gigantesca na Europa aparece com uma estimativa de aproximadamente 9,4 milhões por mês, segundo o mesmo levantamento. Isso representa mais de 120 milhões por ano. É um valor que mostra como a carreira de um jogador pode mudar completamente depois de chegar ao futebol europeu. Casemiro deixou de ser apenas uma promessa brasileira. Virou campeão, referência internacional e um jogador extremamente valorizado financeiramente. Rafinha, a grande surpresa. E tem gente que talvez não esperasse encontrar Rafinha tão alto nessa lista. O atacante do Barcelona aparece com aproximadamente 7,5 milhões por mês, segundo os dados divulgados. Isso significa algo próximo de 97 milhões por ano. E aqui existe uma grande discussão. O salário de um jogador representa apenas o talento dentro de campo? Ou também representa marketing, audiência, patrocinadores, direitos de imagem e o valor que aquele atleta gera para o clube? Porque no futebol moderno, não basta fazer gols. O jogador também virou uma marca. E os outros craques? Ederson aparece com uma estimativa de aproximadamente 7,1 milhões por mês. Fabinho, cerca de 6,3 milhões por mês. Marquinhos, aproximadamente 6 milhões. E nomes como Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Ibáñez e Bruno Guimarães também aparecem entre os jogadores brasileiros com salários milionários. Somando os 10 maiores salários da seleção no levantamento do GE, chegamos a aproximadamente 858 milhões por ano. É dinheiro suficiente para mudar completamente a vida de milhares de pessoas. Mas existe um detalhe muito importante. E Neymar? Quando falamos de dinheiro no futebol brasileiro, é impossível não falar de Neymar. Mas aqui a comparação fica mais complicada. O contrato de Neymar com o Santos possui uma estrutura diferente. Segundo o levantamento do GE, o salário mensal estimado é de aproximadamente 4,14 milhões 96. Mas existem valores adicionais relacionados a projetos de marketing e exploração da imagem. Por isso, simplesmente olhar para o salário mensal pode não mostrar toda a realidade financeira do jogador. E essa é uma das maiores curiosidades do futebol. Salário não é a mesma coisa que renda total. Um jogador pode receber milhões do clube, mas também ganhar milhões com publicidade, contratos comerciais, investimentos e direitos de imagem. Aparece no topo. Neymar, apesar de ser provavelmente um dos jogadores brasileiros mais famosos da história, fica abaixo de Vini Júnior nesse critério salarial específico. E isso mostra uma mudança de geração. Durante muitos anos, Neymar foi o grande símbolo financeiro do futebol brasileiro. Agora, Vini Júnior representa uma nova realidade.
Um jogador brasileiro que chegou à Europa muito jovem. Se transformou em estrela mundial e passou a movimentar cifras gigantescas. Mas será que eles ganham demais? Aqui começa a discussão. Para algumas pessoas, esses salários são absurdos. Para outras, os jogadores simplesmente recebem uma parte do dinheiro que o próprio futebol movimenta. Clubes ganham bilhões, televisões pagam fortunas pelos direitos de transmissão. Patrocinadores investem milhões. Milhões de torcedores compram camisas e produtos. E os grandes jogadores são justamente aqueles que atraem audiência. Então fica a pergunta: um craque que gera centenas de milhões para um clube deveria ganhar dezenas de milhões? Ou os salários do futebol moderno já passaram dos limites? E o futuro? A tendência é que novos jogadores brasileiros continuem entrando nesse mercado milionário. Jovens talentos estão chegando cada vez mais cedo à Europa. Alguns podem se transformar em futuras estrelas mundiais. E talvez, daqui a alguns anos, os valores que hoje parecem absurdos sejam considerados normais. Porque o futebol mudou. Hoje, um grande jogador não é apenas um atleta. Ele é uma marca, é entretenimento, é publicidade, é audiência e, principalmente, é um negócio gigantesco. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que Vini Júnior merece ganhar mais que Neymar? Qual jogador brasileiro deveria estar no topo dessa lista? E você acha que os salários do futebol estão justificados ou estão exagerados? Comente aqui embaixo. Se você gostou desse tipo de conteúdo sobre dinheiro, salários, carros, luxo e vida dos craques brasileiros, deixe o like e se inscreva no canal. Porque no próximo vídeo podemos descobrir algo ainda mais impressionante. Quanto os craques brasileiros ganham fora dos campos. Até a próxima!